Saudações acadêmicas, uma Double IPA aqui, já está instalando, vamos provar. Notebook, mais uma da Koala, vamos esperar aqui harmonizar a carbonatação. Mas falando um pouco dela, ela é composta por dois lúpulos, o Idaho 7 e a Motueka. Cada um vai ter um aroma específico, um vai ser um lúpulo holandês, neozelandês, e vai ter bastante aroma de limão, lima, algumas frutas tropicais, enquanto o Idaho 7 ele vai ter uma tangerina aqui, frutas tipo cítricas, também guarda um aroma de chiclete, né? De toda forma, é uma cerveja refrescante, né? E vamos provar. Boa. Em breve, tecerei mais considerações. Mas tem aqui ensinando a dar um nó de marinheiro aqui. Então, é uma cerveja aqui de marinheiro. Butterfly Knot. Quando estava arte naval, ensinava a dar esse nó no livro, né? Nada melhor do que também ver um tutorial no YouTube que pode esclarecer melhor. Então, eu vou fazer um texto aqui do professor Luiz Eduardo Chueire, Planejamento Tributário, Limites à Norma Anti-Abuso no Direito Tributário Brasileiro. E aí já começa uma problematização, já começa no nome, né? Norma anti-abuso, né? Por que ele escolheu esse nome, né? Ele escolheu esse nome simplesmente para fugir dessa ideia de uma norma anti-elisiva, né? Mas uma norma que não visa privilegiar abusos de formas, né? Mais do que isso, né? Abuso de forma ainda é um conceito de direito civil, né? Aquela questão dos atos emulativos, né? Mas uma forma dele manifestar a natureza dessa norma introduzida no Código Tributário, né? Ele, desde logo, ele já coloca que a Lei Complementar 104 de 2001, ela introduziu esse dispositivo, né, que a autoridade administrativa poderia desconsiderar atos praticados com a finalidade de dissimular o fato gerador do tributo. Ele já coloca aqui que ela é de uma constitucionalidade questionável, né? Mas, para fins de estudo, ele vai considerar que essa norma está em consonância com o ordenamento jurídico, porque debater a constitucionalidade ou não disso seria objeto de outro trabalho, né? Então, o professor ele vai fazer alguns comentários sobre outros ordenamentos jurídicos no direito comparado, como alguns países observam aqui uma norma antiabusiva. A Alemanha admite que seja aplicado questões de analogia em direito tributário. A Bélgica já não tanto. A Inglaterra, apesar de ser proveniente da Common Law, é um país bastante arraigado aí com a questão da legalidade, né? Com motivos aí de que não poderia a coroa retirar dinheiro dos súditos, né? Houve assim uma limitação. Enfim, faz uma comparação entre os ordenamentos. A questão também dos Estados Unidos é onde se resolve bastante nos tribunais, no Tribunal Constitucional. Enfim, existe aí no direito comparado uma tendência aí para que haja a aceitação aí de uma norma antiabusiva que se aplique à analogia. E o que é analogia, né? Analogia é você substituir um fato pelo outro. Tributa cerveja, então pode tributar vinho, né? Então é uma coisa assim. A questão da norma antiabusiva não é a substituição
de um fato por outro. Pelo contrário, é desconsideração de um fato para considerar o fato que realmente aconteceu. E aí sim é que reside a norma anti-abusiva, né? Então, o que vai ser determinante aí é saber que fato, né? Quando que eu posso desconsiderar ou não, né? E aí a finalidade, lógico, uma visão a partir da finalidade não nos dará tantos parâmetros para saber se essa desconsideração foi feita de acordo com o ordenamento jurídico ou não, né? O que vai ser necessário é o que ele fala da aplicação aqui do princípio da igualdade, né? Não se admitiria no ordenamento jurídico um tratamento anti-isonômico, né? Não se admitiria esse tratamento com base num planejamento tributário, né? Somente caberia falar quando o planejamento tributário resultasse em um tratamento anti-isonômico desprovido aqui de qualquer valor constitucional. Então esse é o fundamento que ele utiliza, né? E é interessante porque ele recorre aqui ao princípio da igualdade e também da capacidade contributiva, como corolário da igualdade, para justificar o emprego dessa norma antiabusiva. E é justamente essa questão da capacidade contributiva, da igualdade, que é o ponto de embate aqui nessas questões tributárias, porque o que vai se considerar, sobretudo no nosso ordenamento, é que ele vai privilegiar as questões de legalidade, as limitações ao poder de tributar, e não a tributação com base em analogia, com base numa feição positiva da capacidade contributiva. Isso até pode ser aceitável em outros ordenamentos, mas por opção do nosso legislador constituinte, ele optou por considerar apenas os fatos que são previstos em lei. A Constituição fixa os limites máximos ali, imposto do IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Ele não fala sobre o que vai ser tributado, se é sobre o direito à propriedade, se é sobre a posse, sobre o domínio útil. Quem vai fazer isso, quem vai fazer essa delimitação é o legislador ordinário. O legislador ordinário, diga-se lei complementar. E no caso o CTN. Né? E aí ele vai restringir a aplicação desse imposto sobre propriedade a alguns fatos determinados, né? O que vai impedir que a autoridade fiscal considere um fato que não seja ali descrito pela lei complementar para aplicar, por analogia, a consideração ali de um fato gerador. Uma questão importante também é que no CTN ele vai diferenciar entre duas situações, uma situação de fato e uma situação jurídica. A situação de fato são aqueles fatos ali instantâneos, né, que ocorrem ali, por exemplo, a venda no ICMS, IPI, circulação de mercadorias. E os fatos jurídicos são aqueles fatos que vão socorrer, as situações jurídicas são as situações de direito, são aquelas que vão se socorrer ali de institutos do direito privado. E aí o direito tributário seria um direito de sobreposição, né? Seria um direito que iria considerar aspectos da legislação civil, né? Considerar o que é o ITBI, o que é a transmissão, né? Isso está descrito pela legislação civil e vai pegar esse fato, né? Essa transação, essa situação descrita em lei e vai considerar como uma base tributável. Só que, por outro lado, existem situações, né, que são as situações de fato, que vai importar aqui o próprio negócio ali, os efeitos daquele fato ali, uma venda, né? Isso ali não houve uma importação desse conceito no direito civil. É um
fato econômico, né? Situações de fato são fatos econômicos. Mas existe a doutrina aí do próprio Rubem Alves, que atua na elaboração do CTN, que considera que, por exemplo, os fatos jurídicos, ainda que o direito tributário vá se socorrer do direito civil determinando algumas situações jurídicas, o que vai interessar ali para o tributário, para o tributarista, é a situação econômica. Né? Não interessa qual é o título de propriedade, né? O que interessa ali é que o cara é dono daquele imóvel, né? Está registrado ali. Não interessa se está no instrumento público, particular, naquela forma lá do direito civil. Não interessa. O legislador tributário ele escolheu ali, olhou ali para a situação jurídica, que é prevista já no direito civil, falou assim, ó, aquilo ali pode servir para mim. Chegou, pegou. E aí, as situações de fato, que vão ser considerados os próprios efeitos mesmo do ato, a norma antiabusiva, ela não serve para esses fatos. A norma antiabusiva, ela vai tocar nos fatos justamente das naturezas das situações jurídicas, né? Alguma desconsideração ali para chegar ao fato econômico propriamente dito é que vai ser realmente a intenção dessa norma antiabusiva. E aqui, por exemplo, é a questão da redução do capital social, né? Disfarçada ali. Por exemplo, existem determinadas questões, determinados ativos, né, de uma empresa, e essa empresa ela aliena isso a um acionista a preço de custo, reduzindo o capital social. A partir disso, o acionista ele vai e já de posse, né, desse imóvel, desse ativo, e revende. E aí ele tem um ganho de capital. Esse ganho de capital vai ser tributável a uma alíquota lá de, seja lá 15%, uma alíquota tributável para a pessoa física e não a pessoa jurídica, que é maior, 22,5%, sei lá, finge que é. E aí, nesse caso, a situação jurídica ali está certinha, né? A questão da alienação, redução de capital, enfim, do capital social, né? Tá certinho. Mas a real intenção, né? E aqui, óbvio, o acionista, depois que pegou esse ganho, né? Ele foi e incorporou, aí aumentou o capital social da sua sociedade ao mesmo tempo, né? Então, por óbvio, a questão ali houve situações jurídicas, né, de direito empresarial ali, redução e acréscimo ali do capital social, né, via a venda a preço de mercado, a preço de custo para o sócio, né, e aí isso ocasionou o ganho de capital que deveria ser tributado com a alíquota de pessoa jurídica, porque a real intenção do negócio era justamente a alienação daquele ativo, né? E aí fez essa manobra, essa maquiagem toda, com o objetivo de se imiscuir na obrigação tributária. E a norma antiabusiva vai servir para essas situações, que são situações jurídicas, já que o próprio CTN, em dispositivo específico, relata que o fato gerador ele vai ser abstraído da natureza jurídica do negócio, né? E esse dispositivo se refere especificamente às situações de fato, lá, ICMS, né, circulação de mercadorias, esses impostos, assim. O inciso 1 do artigo 118, que eu acho que vale a pena a leitura aqui, se eu tiver em mãos. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Então perceba, a situação de fato, ela vai ser revelar, né? Vai haver a tributação aqui do que realmente aconteceu, né? Aqui abre-se espaço para o aplicador ele ter um excelente instrumental, a autoridade fiscal, para ver o que realmente ocorreu, né? Porque são situações
corriqueiras aí de negócio, né? E que tem fundamento aqui no 118, inciso 1, de que aquilo ali vai ser tributado abstraindo realmente a validade jurídica de uma venda, né? Por exemplo, aquela venda ali foi ilegal, foi para um menor de 18 anos, né? A gente sabe que vender para incapaz é um negócio jurídico nulo. Para menor de 14, que não dá nem margem de anulabilidade, né? Nulo de plano de direito. Ora, aquilo ali, se eu vender para um menor de 14 anos, né? Aquilo ali vai ser eficaz por causa desse dispositivo, né? Porque eu tenho que abstrair nessas situações de fato a validade jurídica dos atos efetivamente praticados, né? Então, se você dá dinheiro pro seu filho aí, comprar um cheeseburger, aquele gordo, comprar um cheeseburger na escola, né? No recreio, 8 horas da manhã, comendo cheeseburger, com aquela batata palha, né? Aquela batata palha, aquele hambúrguer do Texas Burger, né? Da Sadia. Você coloca aquele ketchup, né? Aquele ketchup predileta, aquele ketchup da predileta que tem na cantina, né? Você deu dinheiro para ele é menor de 14 anos, ora, aquele negócio jurídico ali seria nulo. Mas, em tese, ali deveria cingir ICMS, porque a definição do fato gerador vai depender da validade jurídica dos atos efetivamente praticados. E essas são as situações que não necessariamente vão precisar de uma norma antiabusiva, porque já, o 118, o 118, artigo, o inciso 1º, já autoriza, né? Então, a antiabusiva, elas vão se fundar justamente nessa ideia das situações jurídicas, né? Que há a manipulação e impostos, né? Tem alguns impostos, IPTU, ITD, IPVA, se baseiam em situações onde o direito tributário atua como um direito de sobreposição, né? E aí, dizendo por que é necessária então uma norma antiabusiva? E aí o Chueire, ele vai traçar uma evolução aqui das interpretações, né? E a interpretação, a primeira tudo começa com a jurisprudência dos conceitos, né? Que é justamente a ideia de a legalidade estrita atuando, né? E aí é necessário que primeiro visualizar um conceito aqui de subsunção, né? Que traz uma lei chega e traz um conceito, e aí esse conceito é como se fosse uma norma geral, vai servir como um guarda-chuva de algumas situações que vão se encaixar nesse conceito, né? Por exemplo, a circulação de mercadoria, né? Se tiver uma situação de alguém vendendo um guarda-chuva, se alguém estiver querendo vender uma cerveja, se alguém estiver querendo vender um anel, se alguém estiver querendo vender um álcool gel, aquilo ali vai ser uma circulação de mercadoria, porque a norma previu circulação de mercadoria e anel, álcool gel, cerveja, guarda-chuva está abrangido por essa norma. Então eu posso pegar e fazer a subsunção dessa norma ao fato, ou melhor dizendo, a subsunção desse fato que realmente ocorrer, a circulação dessas mercadorias que eu listei nessa norma, nesse conceito, né, que é a circulação de mercadoria. E aí, o que não for mercadoria, por óbvio, não estaria dentro do conceito da norma. Então, aí abre um grande espaço para que o contribuinte tenha um planejamento, né? Né? Isso resulta prejuízo para o fisco. E ninguém quer prejuízo para o fisco aqui, né? E aí, essa jurisprudência dos conceitos foi evoluindo para uma questão de considerações sobre a fraude à lei, né? Só que lei é essa? A lei tributária, né? E como é que se daria essa fraude à lei? Essa fraude à lei poderia se dar com simulação, né? Com uma omissão. E aí, o direito tributário iria
desconsiderar, né? Iria desconsiderar o fato que ocorreu, né? Mas é necessário ainda saber com que como vai desconsiderar o fato, né? E aí esse é um dos problemas que essa teoria pode encontrar, porque a jurisprudência dos conceitos, ainda baseada aqui, né, a gente nem se baseando na jurisprudência dos conceitos, ela apenas vai atuar aqui em ajuda, em auxílio do fisco, combatendo o planejamento tributário quando o contribuinte vai negar que aquele fato ocorreu, né? Se não tiver aqui os casos de simulação, outra causa de invalidade do negócio jurídico, né, que seriam afronta realmente à lei, não teria como o contribuinte se beneficiar do direito do planejamento tributário, do direito ao planejamento tributário. Então, a fraude à lei, né, essa interpretação, essa segunda interpretação, que considera que também o contribuinte tem que respeitar aqui determinadas questões, não pode simular e não pode fazer outra questão que invalide, que deixe nulidade, que seja absurda, o contribuinte teria um grande espaço aqui para o seu planejamento. E aí surge então a consideração econômica. A consideração econômica é quando se objetiva aqui ir no realmente considerar a essência aqui do ato, né? A essência aqui do ato. Mas, apesar de considerar realmente a circunstância concreta, né? O aplicador aqui, o intérprete dessa legislação tributária, ele vai ter um amplo campo aqui para percorrer sobre o que realmente aconteceu na situação, no fato gerador, né? E aí que mora o problema. E aí que mora o problema para o direito tributário. Porque quando se abre um grande espaço assim, você coloca em risco, começa a mitigar a própria legalidade, né? A ideia de que o tributo tem que estar previsto em lei, e não só o tributo, mas tanto o consequente quanto o antecedente da norma tributária tem que estar previsto em lei, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, estudo consequente e relacionado ao antecedente, o fato, a base, onde que vai incidir, enfim. O direito tributário, esse direito rígido, assim, pelo menos no campo brasileiro, né, não cabe aqui a consideração econômica do fato. Não é cabível aqui, né? Então, surge aqui, então... E aqui a questão, só complementando, que ainda dá tempo, essa questão de considerar realmente a substância econômica, né, ela está expressa aqui no artigo 118, né, que é aquela que eu falei do menor de 14 anos comprando um cheeseburger, né? A situação econômica ali foi uma circulação de mercadoria, independente ali se o fato civil ali da venda, da tradição ali do cheeseburger, foi válido ou não, né? Ali encontra determinado espaço, mas o problema começa a se esbarrar, né, justamente quando a consideração econômica conflita aqui com situações que o negócio jurídico seja o considerado ali por um imposto, né, em relação a IPTU, a ITBI, aos outros impostos que eu falei. Porque assim, o legislador, ele não está obrigado a se vincular em categoria jurídica, como eu disse, o IPTU. O IPTU tem que incidir sobre a propriedade, mas sobre a posse, domínio útil, sei lá, enfim, não está escrito ali na Constituição. Só que o legislador ele tem que fazer uma escolha, né? E a partir do momento que o legislador escolhe se socorrer
desses conceitos de direito civil, ele tem que fazer, né? Ele tem que ser coerente. Ele tem que ser coerente. Se chega o intérprete e não é coerente com essa escolha do legislador, ora, será que existia um fato tributável aí, já que o legislador não o escolheu? Para essas questões, para esses impostos que se vinculam a alguma categoria jurídica pré-determinada por outro direito, então aí que o aplicador do direito se esbarra, né? Porque ele vai ter que analisar, o intérprete, a autoridade fiscal, ele vai ter que analisar aqui se o legislador contemplou aquelas categorias de direito tributário, do direito privado, né? Então, ele não pode aqui, por questões aqui de consideração econômica, né, quando as circunstâncias envolverem esse delicado aqui tema de repartição de competências, eles não podem alterar aqui as categorias. O intérprete não pode alterar as categorias que foram escolhidas pelo legislador tributário, né? E aí que se coloca a norma anti-abuso, né? Aí que a norma anti-abuso ela tem que atuar, né? E é por isso que ela surge resolvendo esse problema, né? Esse problema. Então, termino esse vídeo aqui. Obrigado, cerveja razoável. A tangerina, ela se faz presente. Uma cerveja macia, não é aquela água, né? É aquela cerveja que traz algum corpo, né? Uma Double IPA que devemos respeitar, com um amargor além, né, do normal, do usual, o que é bom, é um amargor persistente, mas não é uma das melhores. Aquela outra da Koala que eu vi em outro vídeo, a Mungarage, ela realmente ganha de goleada daqui, da Notebook, né? Então, fecha esse vídeo. Obrigado pelas considerações aqui que eu consegui passar. E é isso. Temos aqui uma evolução dos critérios para o intérprete do fato gerador, né? Temos aqui questões relacionadas quando uma norma anti-abuso pode se colocar e para que ela serve, né? Esquecidos aqui relações a constitucionalidade ou não, admitindo que ela é constitucional, aceitando ela no nosso ordenamento, né? Mas sabendo aqui que o nosso ordenamento privilegia princípios da legalidade. Nosso ordenamento privilegia a segurança jurídica, nosso ordenamento vai privilegiar a livre iniciativa, né? Então, é de se colocar ali como excepcional a desconsideração aqui de negócios jurídicos, né? Sobretudo porque essa norma de abuso não é um cheque em branco. Além de tudo, ela tem que ter previsão aqui em legislação ordinária, né? A lei ordinária deveria regular a forma com que se daria isso, a desconsideração aqui de um fato para considerar outro, né? Além disso, o professor Schwerer ele defende que pode haver questões presuntivas em leis que consigam aí prever a real essência aí de um fato, né? Pode haver critérios presuntivos, né? E que isso não ofenderia aqui a segurança jurídica, pelo contrário. O contribuinte já sabendo, já antevendo, né, que aquilo ali poderia ser desconsiderado, aquilo ali respeita a segurança jurídica e, sobretudo, respeita a igualdade, já que não pode um planejamento resultar em um tratamento anti-isonômico, né, sem que isso seja sustentado por algum valor constitucional, né? Então, friso isso, por fim, que essa desconsideração aqui de um fato, ela não pode também resultar na substituição de um fato, né? Porque isso seria analogia. Então, veja,
O professor Cochu, ele tem esse tato, essa perspicácia de falar que não é a substituição de um fato por outro, né? Não é a aplicação da analogia que a autoridade fiscal tem que fazer, né? Mas sim a desconsideração de um fato ocorrido, né? Para chegar realmente à avaliação do fato que se desejou realizar. Se foi uma venda, se foi uma venda disfarçada, né? É aquela questão lá da doação, né? Por exemplo, um pai chega e vende por R$ 10 ao filho um carro. Óbvio que aquilo ali numa venda, né? E por ele não ser contribuinte do ICMS, aquilo ali não seria nem tributável pelo ICMS, porque ele não tem volume nem habitualidade. Mas é óbvio que aquilo ali é uma doação. É óbvio que aquilo ali é uma doação. Então, nesse caso, incide o ITD. Desconsidera a venda e considera o fato que realmente ocorreu, o fato dissimulado, a doação. Então, ITD no carro, né? E não em cima de R$ 10, mas em cima do valor do carro. A base de cálculo é o valor do fato aí dissimulado.